Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à continuação do último vídeo. Na verdade, a ideia deu start para essa nova ideia que eu tô gravando no mesmo dia, já em sequência aqui. Cara, vamos lá. O que eu tava falando? Eu tava falando sobre experiências que a gente ainda não passou na nossa vida e como ela não se conecta a algumas coisas, né? Então eu tava falando de filmes. Quando você vê algum filme e aquele filme tem uma história que aconteceu algo parecido na sua vida, você se conecta mais a ele do que quando você não teve aquela vivência. Então eu tava falando do Coco, A Vida é uma Festa, que, por exemplo, para algumas pessoas que tinham proximidade com seus avós, né, e as avós morreram, o filme é mais impactante nesse âmbito do que, por exemplo, para mim, que nunca tive essa experiência, né? Como eu disse no vídeo passado, uma das minhas avós que faleceu, eu não tinha contato, então não tive a experiência, e a outra está viva, então eu ainda não tive essa experiência, né? Assim como outras coisas. E aí eu falei, eu vou reservar um vídeo para isso, eu vou fazer um vídeo só para isso, que é para falar sobre essas experiências. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade a várias situações, porque eu nunca passei por elas e eu sei na teoria o que fazer, mas eu nunca vivenciei na prática, graças a Deus, na maioria das vezes, tá? Claro, tem experiências boas que eu nunca vivenciei, e aí, né, isso é ruim, e tem experiências ruins que eu nunca vivenciei, e isso é bom, né? Então, assim, eu comento que quando eu vou em algum velório, por exemplo, nossa, vai ficar meio mórbido. Eu vou tentar não deixar mórbido esse vídeo. Mas vamos lá. Quando eu vou em algum velório, por exemplo, primeiro que eu não gosto de ir, ponto, né? Vamos pontuar aí. Mas eu vou por necessidade, né? No sentido de... eu acho que é importante estar ali pela pessoa que talvez você conhece ou pelos familiares que você tem contato. Mas vamos lá. Eu não tive grandes perdas na minha família, graças a Deus. Então, assim, não há ninguém, como que eu posso dizer isso aqui sem parecer estranho, não há ninguém próximo a mim, bem próximo, que faleceu. Então, assim, é bem distante esse sentimento pra mim. O mais próximo disso é um colega de trabalho que faleceu. Então, assim, isso é o mais próximo que eu tive de alguém, né, que eu considero falecer. Mas, assim, em relação à família, né, tudo mais, não teve. Então, graças a Deus, repito, eu espero que não tenha por muito tempo nenhuma experiência desse tipo, de vivenciar ali na pele, né? As pessoas que faleceram da minha família eram pessoas que eu não tinha muita proximidade, né? Gostava ali, mas a proximidade era muito pouca. Então, assim, essas vivências, elas vão impactar diferentemente em outras situações. Como eu disse, quando eu vejo alguém perder alguém muito próximo, eu compreendo, eu entendo, me coloco no lugar, né, empatia da vida, mas eu não tenho a realidade do que está acontecendo ali, qual que é a vivência do que está sendo acontecendo ali. Vamos tirar um pouco do mórbido e vamos colocar em outra instância, né? Por exemplo, eu não sou pai, né? E às vezes eu não consigo enxergar a real visão de um pai sobre um filho, né? Ou, por exemplo, um amor incondicional. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente se pega em algumas situações que o lógico, ele te fala uma coisa, e aí você não sabe qual que é a vivência real. Por exemplo, às vezes você pega lá, o pai, ele tem um filho que só dá trabalho, um filho que só faz coisas ruins, de modo geral, e aí você fala, e mesmo assim o cara continua apoiando o filho, né? Eu vou colocar nessa linha porque às vezes você pega, sei lá, sabe, o filho fez as maiores atrocidades, ferrou a vida do pai e o pai ainda ama ele, né? Então eu vou colocar essa linha. E aí você fala, como é possível? Porque logicamente não faz sentido. Se alguém ferra a sua vida o
tempo todo você, obviamente, deve se desprender dessa pessoa. Mas aí vem o laço familiar. E aí o laço familiar fala, não, você é pai de fulano, então você tem que amá-lo e nada que ele fizer vai te tornar contrário a isso. E eu compreendo a certos níveis, né? Sou professor, então quando a gente é professor de adolescente, ou mesmo que seja os nossos adolescentes adultos da faculdade, eu particularmente crio um laço muito forte de paternidade, né? Então assim, eu tenho os meninos e as meninas que estão ali como filhos e pra mim é isso, sabe? Então pra mim eu tenho um pouco desse senso de paternidade com essas pessoas, porque paternidade, amizade, por aí vai, elas se misturam, né? Mas eu realmente considero ali como filhos e filhas até certo ponto, tá? Não pode tambir ponto da loucura, aí é loucura. Mas só para entender, né? É importante entender que eu vivencio um pouco disso, mas é um pouco, né? Tanto é que quando algum aluno faz alguma coisa errada, cara, me dói a alma, porque assim, não é só um erro, pra mim é uma decepção, né? Só que a gente continua amando eles, né? Por isso que eu falo que é a relação de pai, entendeu? E aí, assim, nessa linha, a gente tem impactos diferentes em diferentes situações. Então não dá pra falar que é a mesma coisa, entendeu? Não dá pra falar que quando você tá vivenciando uma situação, você consegue enxergar o equivalente ao que o outro enxerga, porque as vivências são diferentes, tá? Desde tudo, culturalmente, familiarmente. Então assim, às vezes pra mim deixa eu arrumar a câmera aqui. Pra mim uma situação X, ela não é impactante, pra mim é indiferente, né? E pro outro é extremamente agressivo. Então, né, as coisas elas se confundem um pouquinho. Então, o que pra mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de brincar com tudo, né? Eu acho assim, uma vez eu beirei a morte, vou colocar assim, não sei o quão perto eu cheguei dela, mas eu beirei. E, cara, quando eu saí ileso, né, quando eu saí sem complicações, eu comecei a zoar sobre isso. E eu contei aqui essa história. Mas, porque pra mim, assim, eu passei, eu saí bem dessa, entendeu? Se eu tivesse saído mal, eu nem tava aqui pra contar. Então, assim, eu brinco muito com essas coisas e tenho uma relação muito fluida com a maioria das coisas. Então, assim, brinco com política, brinco com religião, brinco com tudo dentro, lógico, do respeito real, né? Então, eu nunca desrespeito ninguém nessa linha, né? Desrespeito no sentido de... Eu faço as piadas, mas não é pra ofender, não é pra gerar, talvez, uma discussão real do negócio. Pouco me importa, tá? Na verdade, essa é a verdade. Então, assim, pouco me importa se eu faço a zoeira política, eu vou continuar tendo minhas convicções, a outra pessoa vai continuar tendo as delas, e eu só fiz a brincadeira, entendeu? Mesma coisa a religião, eu vou continuar tendo as minhas convicções de religião, as pessoas vão continuar tendo as delas, mas a gente pode brincar com os clichês, né? Eu digo, a gente pode brincar porque a gente... E aí eu tenho essa vivência de brincar com tudo e ainda entender a seriedade das coisas, né? Então, assim, eu vou brincar, vou fazer uma piada com religião e mesmo assim eu vou entender que a religião é algo sério, entende? E aí é isso que eu falo. Outras pessoas têm outras vivências e para elas não é possível fazer essa brincadeira com religião, por exemplo. Então, assim, é entendível que as situações moldam a sua vivência naquele caso, sabe? Então, a pessoa que às vezes vai apresentar um trabalho pela primeira vez, ela fica em choque. Por quê? Porque pra ela é a primeira vez. Pra eu que fiz aquilo milhares de vezes, é tão natural, sabe? E aí, pra vincular algo mais rápido, o vídeo já tá ficando longo. Quando você vai tirar sua carta de motorista, né?
as primeiras vezes que você anda de carro, as primeiras vezes que você anda de moto, cara, você parece um robô, porque tipo assim, você tá travado e você tá olhando pra tudo, querendo ver tudo e tudo não é automático na sua mente, né? E depois dirigir se torna quase automático. Então eu consigo falar com vocês, prestar atenção na pista e tudo mais de forma muito automática, né? E aí isso é a vida. Por quê? Porque eu já vivenciei muito isso aqui, né? E é diferente de alguém que anda às vezes. Eu ando todos os dias na pista. Eu tô muito acostumado com algumas coisas que acontecem, né? Então acho que é um pouco disso. As nossas vivências, elas fazem com que nós tenhamos a experiência, o conhecimento, né? A sabedoria sobre algo. E assim, às vezes você vai passar pela mesma coisa várias vezes, diferentemente, tá? É isso. A gente fez um devaneio aqui. Não sei se alguém vai chegar até esse final, mas se chegarem, embarquem nessa reflexão e comentem aí alguma coisa sobre isso. E aproveitando, a experiência que você tem com a outra pessoa nem sempre é a mesma, tá? Porque você fala assim, pô, alguém pode me conhecer e me achar muito legal, e alguém pode me conhecer e me achar muito chato. E tá tudo bem, é isso, a vida é assim. Fechou? Galera, cheguei aqui onde eu devia. Tchau, obrigado pra vocês. Nos vemos numa próxima. Hoje gravei 2 vídeos, hein? Apreciem, mas apreciem com moderação. Só tem 2, não sei quando eu vou gravar os outros. Tamo gravando. Fechou? Tchau, obrigado.